Mas todas do que todos, né? É verdade. Nós temos teoria aqui, né, Pompe? Satisfação recebê-las aqui, né? Hoje vamos bater um papo sobre um assunto não muito É. e chato, mas porque faz parte da cultura, né? Eu agradeço a presença dos palestrantes, doutor Gabriel, Ali virado aqui. Então, e vamos então bater um papo aqui sobre esse assunto tão ruim, vamos dizer assim, mas não tem que passar por isso, né? Temos também a presença nossa. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem? Maria, obrigado pela presença também. Tá? Então, agradecemos a Cassi pela participação, pela parceria com a gente aqui, sempre nos ajudando aí a divulgar os assuntos pertinentes. Fique à vontade, para vocês. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga do Programa de Saúde Mental da CACI. Já estive aqui umas 2 vezes, uns anos atrás, antes da pandemia, e eu me lembro que foram experiências bem agradáveis e fiquei muito feliz com o convite de estar aqui novamente para falar de um tema difícil, mas, né, como diz uma médica paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana, a morte, ela não é o oposto da vida, mas sim faz parte da vida. E a gente decidiu trazer o assunto com certa leveza, na medida do possível, né, Gabriel? E tentando não falar apenas da morte física, mas sim das diversas mortes em vida que nós vivemos, inevitavelmente. Então, o que nós vamos abordar aqui hoje, então, será a definição do luto, que é o luto final, trazermos um pouco os aspectos culturais e históricos do luto, também os estágios pelos quais nós passamos diante de alguma perda, quando é que o luto foge do normal e vai para o patológico, transtornos psiquiátricos associados ao luto, e quando procurar uma ajuda profissional. Então, se faz parte da vida, né, até que ponto é algo esperado e até que, a partir de quando eu preciso buscar ajuda, né? Então, como eu ia falando, o luto é um processo natural e necessário diante de algumas perdas significativas que nós temos ao longo da vida, não necessariamente apenas ligada à morte física, não se trata de uma patologia, né? Porque ela é uma experiência humana, universal e atemporal, né? Em geral, envolvendo um profundo sentimento de tristeza e pesar, né? Existe até uma tendência natural de evitar ou negar a realidade da morte ou luto, às vezes esse assunto se tornando um tabu, mas é importante, como hoje aqui, a gente abordá-lo de uma maneira, né, leve. Sim. Tem como tirar essa lá? Peraí. É que ela não deixou conta do online. Talvez colocar um pouquinho mais para cima. É que ela vai subir o título lá em Só cima. para eu falar a frase do Freud, o mundo parece empobrecido aos olhos do ilutado. E para enriquecer ainda mais a nossa apresentação, tem aqui o nosso colega, psiquiatra, Dr. Gabriel Curian, que vai falar sobre alguns assuntos relacionados, tá bom? Pessoal, bom dia, eu sou Gabriel, sou médico psiquiatra. Eu trabalho com a linha de técnica na saúde mental da CACI. Vou dar continuidade aqui na fala da Aline, né? Acho que o luto é uma questão, muitas vezes, que pode também estar associado, pode ser um gatilho aí para transtornos psiquiátricos, né? Então, acho também interessante ter um olhar aí do médico psiquiatra, para a gente conversar um pouquinho sobre luto. Acho que o luto é um assunto muito difícil, né? Porque também faz a gente pensar em si, na nossa própria finitude. E pode.
Antes da gente se aprofundar mais sobre o luto, a gente pensou um pouco só em trazer algumas... Não foi? Não, foi. Tá. Foi? Agora foi. Não, só algumas curiosidades linguísticas em relação à palavra luto em outros idiomas. Porque, por exemplo, no inglês, eles têm três termos. O primeiro é o bereavement, que é um estado quando a pessoa está formalmente enlutada. Perdeu alguém, então ela tem bereavement. É o luto mais formal, né? Aqueles que talvez a pessoa colocaria uma imagem no WhatsApp, né? O grief são as reações emocionais que a pessoa tem em resposta a uma perda significativa, em geral envolvendo uma dor profunda, tristeza, sensação de vazio, de raiva, muitas vezes culpa. E o mourning, no inglês, é o processo de enlutamento, ou seja, é o trabalho do luto, desde as reações iniciais, que são mais agudas, mais intensas, até o processamento do luto, né? Em geral, o luto aí leva meses, às vezes anos. É um sentimento que fica, né? Às vezes, assim, a elaboração do luto ela é processada, mas às vezes se fica aquela sensação de vazio. No primeiro momento, esse vazio é muito grande. Com o tempo, isso começa a ser processado, ser elaborado, fica num segundo plano. É como se fosse uma sensação agridoce, né? Acho que esse tema é interessante, porque a pessoa vai, com o tempo, em que é quando o esperado no luto, que a pessoa vai sabendo a conviver, a lidar com a perda. No espanhol, a palavra para luto é duelo, né? Que vem de dor, e também é uma palavra que significa combate, né? Então, no espanhol, eles puxam mais para esse lado da dor, né? Eu acho que é o sentimento que predomina quando a pessoa está, especialmente nos primeiros dias de luto. Como a Lili tinha dito lá no primeiro slide, é, o sentimento de tristeza, de pesar, é universal, ou seja, em todas as partes do mundo, em todos os cantos, durante toda a história das civilizações humanas, o sentimento de tristeza e dor é o que predomina quando as pessoas estão em luto, né? Daí eu trouxe só alguns exemplos, porque eu acho que enriquece, né? Que o sentimento de tristeza e pesar, ele é universal, ele é muito humano. As formas de manifestar o luto socialmente, às vezes, se variam. Por exemplo, no Egito Antigo, era comum ter lamentações públicas, né? Os rituais de mumificação eram algo bem comum, né? Porque eles acreditavam que ao mumificar, ao preservar o corpo da pessoa morta, isso poderia permitir que ela pudesse viver por mais anos em um outro plano. Na Grécia Antiga, eles já existia também aquele ritual de cantos fúnebres, que é o trenoi. Também, muitas vezes, existia uma expressão pública da dor, como rasgar as roupas ou bater no peito como sinal de lutamento. Na Roma Antiga, se existiam grandes celebrações, né, quando alguma pessoa importante falecia, e lá na Roma Antiga, eles usavam as prefica, que é as mulheres que encenavam um choro. E o choro, muitas vezes na Roma Antiga, existia essa necessidade de, mesmo que a tristeza não fosse grande, mas que ela pudesse ser encenada. Também é da Roma Antiga, em que se teve a tradição de que as mulheres, quando perdiam seus esposos, usassem roupas escuras por um período aí de mais ou menos 10 meses. Já no Japão, as pessoas são mais contidas ao expressar a dor e a tristeza no momento do luto agudo, porque eles dão muita ênfase no shintoísmo e no cantonismo, na ênfase na continuidade espiritual, na harmonia social. Então, as reações têm que ser mais neutras para os japoneses. E muita gente fala no México, né, assim, poxa, mas o México parece que tem esse ritual da morte ser celebrada, né, de é tudo muito colorido, daí tem as calaveras coloridas, como é que os mexicanos ficam alegres com os mortos? Na verdade, não é bem assim, né? Os mexicanos, eles têm, da tradição azteca, a tradição de celebrar a morte com danças, com comidas,
né, para homenagear os mortos, mas sim, também predomina um sentimento de tristeza. Para os astecas, a morte significava um processo natural da vida, de um renascimento em outro plano, né? Por exemplo, um guerreiro que era morto em combate, ele poderia ter um destino certo, que seria seguir o sol. Então, no México, era muito comum, então, que quando alguém morresse, se honrasse, se comemorasse a morte para celebrar a vida dessa pessoa e muitas vezes esses rituais envolviam muitas cores, né, e danças. E isso originou o famoso Dia de los Muertos no México, que ainda hoje é comemorado dessa tradição azteca. Mas vamos falar assim, então, né, mais profundamente sobre o luto. O luto não existe assim uma rigidez, né? Cada pessoa vai seguir um caminho do luto que vai fazer ali. É uma resposta complexa, né? Que a pessoa experimenta de várias formas, com vários sentimentos e várias reações a uma perda significativa. É um conjunto de reações emocionais, cognitivas, de sensações físicas, comportamentais e às vezes envolvendo também processos internos mais espirituais, né? E às vezes, obviamente, a gente fala assim das perdas dos entes queridos, mas a gente também entra em processo de lutos por perdas às vezes mais subjetivas, né? Como o término de um relacionamento, um divórcio, né? Quando a pessoa está diante de um diagnóstico mais complicado de uma doença crônica, ou de um câncer, ou uma doença neurodegenerativa, como, por exemplo, esclerose múltipla, né? Quando a pessoa também passa por uma transição de papel, a pessoa era muito produtiva no trabalho, passa a ser aposentada, né? Quando a pessoa tem também, quando idealiza muito algo para sua vida e se dá conta que aquilo que ela idealizou não é possível, ela também pode entrar num processo de enlutamento, né? Não é um enlutamento clássico da perda de um ente, mas não é um enlutamento mais subjetivo. Todas essas reações que envolvem as emoções, as cognições, as sensações físicas, elas são consideradas normais dentro do processo de luto. E é importante, né? Às vezes é muito difícil a gente entrar em contato com as nossas emoções, com as dores, mas é importante a gente reconhecer elas para a gente até poder aceitar e processar o luto. Não existe também um tempo fixo do luto, né? Não dá para dizer assim, uma pessoa vai ficar enlutada 3 meses, 6 meses, 8 meses. O próprio Freud, lá em 1909, quando ele, no livro Neurose Obsessiva, ele dizia que o luto, em geral, poderia durar de 6 meses até 2 anos, com diferentes etapas, né? E se eu estiver falando muito coisa técnica e tal, vocês podem me falar, tá? Mas falando luta, ainda fala coisa. Oi? Ele fala, Né? Pois é. Então, em relação ao luto, né? O luto, em geral, as pessoas têm aquela reação inicial muito aguda, de muita dor, tem um tempo aí de 6 meses a 12 meses, e as coisas vão, com o tempo, se resolvendo, né? Em alguns casos, algumas pessoas têm muita dificuldade de processar um luto, né? Às vezes, por ter tido um tipo de falecimento mais complicado, de uma situação envolvendo violência, ou às vezes, por exemplo, em casos de pais que perdem um filho, a depender das circunstâncias, ou mesmo até da personalidade da pessoa, esse luto, que pode ser um processo fisiológico normal, pode se tornar um luto complicado e patológico, e aí esse merece atenção de uma equipe de saúde mental. Só acho legal, assim, essa frase ali que eu trouxe, um texto de uma plataforma médica que eu estava lendo, que dizia assim, né, logo quando a pessoa está enlutada, né, no luto agudo, a realidade interna, ou seja, a realidade dentro da pessoa, ela está desalinhada com a realidade externa, né? Porque quando a pessoa se dá conta, né, ela vai mudar de planos e objetivos. E quando esse descompasso da realidade interna com a realidade externa, que a pessoa recém faleceu, quando a pessoa se dá conta, isso gera um choque, né? Gera uma dor emocional e gera também uma sensação dentro da pessoa de uma desorganização, né? Então, esse sentimento de desorganização no começo do luto
é uma sensação muito comum. E existem também, vamos dizer assim, vários tipos de luto, né? Não necessariamente o luto se manifesta apenas quando a pessoa faleceu. Às vezes, o luto já pode ser um luto antecipatório. Por exemplo, quando a gente tem o diagnóstico de um familiar com uma doença grave, como um câncer ou uma doença neurodegenerativa, né? Nesses casos, às vezes, o luto vai ser, já vem sendo processado em vida, né? E até pode ser que quando a pessoa venha a falecer, essa sensação do choque seja atenuada. Mas também acontece, de, às vezes, de uma pessoa ter uma doença crônica, mas e muito grave, do quadro se arrastar tanto, né, que as pessoas acabam se acostumando a é uma doença grave, crônica, mas está vivendo por tanto tempo, e às vezes a pessoa morre. Então, assim, em alguns casos também o choque pode ser muito intenso. O luto pode ser um luto traumático quando envolve perda súbita de uma pessoa querida em acidentes, ou às vezes envolvendo homicídio, desastres naturais, né? E aí, nesse caso, depois mais eu vou falar que a gente tem que ter cuidado, porque pode ser casos que podem estar associados com outro tipo de transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, tem aqueles lutos não reconhecidos, que, por exemplo, né, ou socialmente não aceitos ou não muito falados, que quando a pessoa perde, por exemplo, um animal de extinção, ou quando tem a morte de um ex-cônjuge, ou em casos de mulheres que tiveram um aborto espontâneo, isso também pode desencadear um processo de luto na pessoa. Existe casos de luto coletivo, quando é vivenciado por um grupo social, como é o caso, por exemplo, na pandemia de Covid-19, em que muitas pessoas perderam familiares, assim, um período de tempo parecido, ou como foi o caso dos familiares das pessoas falecidas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Existem casos de pessoas que não expressam muitas emoções quando estão diante do luto, que é o que a gente chama de luto inibido ou reprimido. Em alguns casos, algumas pessoas aparentemente não apresentam luto, ficam mais neutras diante do falecimento de um ente querido. Muitas vezes isso pode se tratar de um mecanismo inconsciente de defesa, porque é esperado que em algum momento a pessoa vai ter reação, né? Isso até é saudável que a pessoa venha ter uma reação. E tem alguns casos, como a gente falou, que o luto se cronifica, que aí é um caso mais patológico, precisa um olhar de um especialista. É, essa psiquiatra, que é a Elisabeth Kubler, é uma psiquiatra suíça, e ela também era uma paliativista, e ela desenvolveu como se fosse um modelo, assim, das fases do luto, do início até a aceitação do processamento. A Elizabeth, ela propôs que existem 5 fases do luto, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas, não necessariamente as pessoas vão passar passo por passo por essas fases. Algumas vezes as pessoas já vão direto para a raiva. Algumas pessoas já se sentem mais tristes logo de cara, quando estão enlutadas. Mas é um esqueminha que, em geral, em maior ou menor grau, todo mundo passa. Né? No começo, às vezes, quando a pessoa está no luto, ela pode negar aquela realidade. Assim. Isso até é um mecanismo natural da nossa mente, para amortecer aquela realidade que choca, né? Às vezes a pessoa até sabe, né? Na verdade, ela não é que ela está negando, na verdade, mas de alguma maneira inconsciente ela nega, ela fala da pessoa no presente, linda, não fala no passado, que é uma maneira da mente ir se adaptando com algo ruim. Em geral, depois da negação vem a raiva, que é um sentimento de injustiça, de indignação. Por que isso aconteceu com o meu familiar? Eu não mereço passar por isso, né? Ou às vezes raiva do médico, do profissional de saúde que estava cuidando, são sentimentos comuns. Depois da raiva, às vezes o próximo passo, segundo a Elizabeth, é a barganha, né? É uma tentativa do indivíduo de negociar ou fazer acordos na esperança de reverter a perda ou adiar a dor. É o e se, né? Isso é muito comum também no enlutado. E se eu tivesse levado a minha mãe antes ao médico? E se eu, de repente, quando ela logo falou que ela estava com dor, eu desse a medicação, né? E se talvez eu fosse melhor, tratasse melhor a minha esposa, será que isso teria acontecido, né?
Ou, no caso também, né, e se eu rezar mais, eu vou sentir a presença mais forte do meu familiar. É como se a pessoa começasse a negociar consigo com uma força maior para tentar suavizar a impotência que é a perda de alguém. Depois, o próximo passo esperado é a depressão, que é uma resposta natural à perda, que a pessoa realmente sente essa tristeza, esse desânimo, até que a pessoa chegue no momento de aceitação. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, elas não são processos patológicos, na verdade, elas são processos até, vamos dizer assim, normais, fisiológicos, até a pessoa chegar à aceitação. Essa depressão aqui não é a depressão de transtorno depressivo dos psiquiatras. É no processo natural até chegar ao processamento do luto. Uh, e quais são os sintomas de luto, né? Como a gente já falou antes, eles têm diferentes formas de manifestação, ele varia de pessoa a pessoa, né? Ele varia com a personalidade da pessoa, existem fatores emocionais, sociais e culturais, então, assim, realmente é uma experiência muito única, né? Pessoas, às vezes, que têm uma personalidade mais rígida, que são mais certinhas, que gostam das coisas bem planejadas, né? Às vezes, ter a perda de alguém é, faz com que essa sensação de controle da vida, né, seja mais afetada, isso pode ser mais difícil, ou pessoas que têm uma personalidade mais dependente, também pode ser mais complicado, talvez esse luto, né? Ou às vezes pessoas mais impulsivas, né? Quando tem algum familiar que venha a falecer, também podem reagir de uma maneira, né, mais impulsiva, às vezes de uma maneira mais agressiva. Enfim, também o fator da personalidade, às vezes, influencia muito em como a pessoa vai ter os sintomas de luto. E, evidentemente, os sintomas costumam ser mais intensos no início e tendem a diminuir com o tempo, né? Se tornando num luto integrado, num pesar integrado. Então, e essa experiência de luto, ela não segue um padrão rígido. É, então, assim, vou falar agora um pouquinho dos sintomas emocionais, dos sintomas físicos, dos sintomas cognitivos. A gente sabe que a tristeza profunda, um sentimento de vazio, como a Aline falou antes, né, de ver o mundo mais empobrecido, é um sentimento muito comum. Ter saudade intensa, né, um desejo constante de estar próximo da pessoa falecida. Sentimento de culpa, pensamento sobre o que poderia ter sido feito, né, o que eu poderia ter feito de diferente, né, raiva, muitas vezes, direcionada ao falecido, raiva a si mesmo, ou raiva ou do cuidador, ou do médico, né, pela perda da pessoa. Ansiedade e medo são sentimentos também muito frequentes, né? O sujeito está ali passando por uma grande mudança, já tinha sua vida toda estruturada com aquela outra pessoa, e de repente se vê sem aquele familiar, né? Ou às vezes, né, é um familiar que era um apoio emocional muito grande, então isso realmente faz com que as pessoas percam o chão, e o sentimento de ansiedade, medo de como é que a pessoa vai se reorganizar sem aquele familiar, sem aquele amigo, é bastante prevalente. E muitas vezes as pessoas podem se sentir desesperançosas, né? Com dificuldade em encontrar sentido para seguir a vida. No caso do sentimento de desesperança, daí a gente tem que ter cuidado nós como psiquiatra, que aí pode também indicar um processo depressivo junto. Também é muito comum no luto que as pessoas tenham sintomas de cognição, né? Dificuldade de concentração, as pessoas podem ficar com muitas dificuldades de focar no trabalho, nos seus estudos. É muito comum que no processo de luto as pessoas se voltem para si, para dentro, então ficam menos atentas à realidade externa. Às vezes, né, acontece de ter pensamentos intrusivos, né, que são as lembranças constantes da pessoa, e essas lembranças, às vezes, elas vêm na cabeça de uma forma, assim, automática, né? Às vezes sem nenhum contexto, invade a mente e dá uma sensação de angústia, de desespero junto, né? Às vezes pode ter a negação, que é a recusa em aceitar a realidade da perda, falas como, por exemplo, eu ainda vou ver aquela pessoa entrando na porta da minha casa, né? Distorção da realidade, sensação de que a pessoa parecida ainda está presente. E também muito comum, isso incomoda muito as pessoas enlutadas, muitas vezes,
né? Essas pessoas acabam até indo para o socorro, procurando ajuda médica, porque tem sintomas físicos, né? Fadiga, cansaço excessivo, não é incomum em pessoas que estão enlutadas, o sono às vezes fica muito ruim, muita dificuldade em pegar no sono, às vezes com sonhos muito intensos, né? Muitas vezes com dor na barriga, sensação de borboleta no estômago. Isso também, às vezes, algumas pessoas que já são mais constipadas ficam ainda mais constipadas, ou às vezes ter mais diarreia, alteração na água intestinal, são sintomas físicos do enlutamento. E alteração no apetite, né? Sendo que algumas pessoas, às vezes, ficam muito inapetentes e outras pessoas, né, às vezes, pode, pelo contrário, ter compulsões alimentares e até vir a ganhar peso. A alteração do apetite também é algo, como psiquiatra, que eu fico muito atento, né? Porque se a pessoa está com muita dificuldade de comer e perdendo peso, daí isso liga um alerta para mim. E os sintomas comportamentais, né? Isolamento, né? Muito comum, às vezes a pessoa não quer socializar, ela quer ficar mais em casa, também é uma forma de processar o luto. Às vezes, né? Desinteresse por atividades que eles davam prazer, né? Como fazer atividade física, ou às vezes ir no cinema, a pessoa já não acha isso tão interessante. Em geral, isso não é patológico, né? Por um tempo, se isso persistir demais, isso também já liga aí o sinal, talvez por uma depressão. Às vezes pode ser que a pessoa, especialmente no início, evite alguns lugares ou entrar em contato com objetos que estão associados com a pessoa falecida, né? Dificuldade em lidar com as memórias, ou às vezes o contrário, tem algumas pessoas que buscam excessivamente por recordações, como se fosse uma forma de reviver e ter aquela pessoa presente. Tudo isso aqui não é patológico, né? Por um período. Se alguns desses sintomas também se estender por muito tempo, aí a gente, como psiquiatra e os psicólogos, já ficam um pouquinho mais atentos também. E aí eu vou falar um pouquinho de questões médicas envolvendo o luto. Assim, nós psiquiatras, os psicólogos, uma coisa que assim, né? Por que que é transtorno? Por que isso? Por que que o psiquiatra está medicando? Uma coisa que a gente, assim, sempre busca, quando a gente está conversando com o paciente, é saber se aqueles sintomas estão gerando um impacto muito grande por muito tempo no dia a dia da pessoa, né? A pessoa muitas vezes deixa de fazer atividades que gosta, né? Ou está socializando muito pouco, ou uma pessoa que está com muita dificuldade de se concentrar no trabalho, isso não está passando, né? Ou daqui a pouco um estudante não está conseguindo frequentar a aula, então está em uma situação social, chora com muita facilidade, fica com vergonha, ou não está conseguindo, né? Está tão enlutado às vezes ali que está difícil se relacionar com outras pessoas, né? Já passou um mês, 2 meses, passou aí um tempão, e isso está dando um prejuízo no dia a dia dela, nos estudos, nos relacionamentos, no trabalho. Daí isso chama um alerta também, assim, isso é uma coisa que nós psiquiatras a gente sempre avalia, né? O impacto que isso causa no dia a dia da pessoa. Tem pessoas que estão enlutadas, né? Que estão nesse processo de sofrimento, de dor, que estão trabalhando normalmente, né? Eventualmente, uma situação de trabalho tem uma lembrança, precisa se isolar um pouquinho, porque tem uma emoção mais forte, chora, né? Mas tem algumas pessoas que isso pode se complicar mais, né? Assim, o estresse do luto é um dos estresses, uma das experiências mais estressantes da vida que uma pessoa pode ter, né? Perder alguém realmente gera um estresse muito grande. E quando a gente está diante de um estresse muito grande, né, isso às vezes pode também precipitar ou agravar algumas condições médicas, né? Por exemplo, pessoas que têm doenças reumáticas, lúpus, né, às vezes pode ser um estressor, um gatilho para reativar o lúpus, né, ou psoríase, por exemplo, né? E às vezes, falando da psiquiatria, o luto, né, o estresse do luto também pode desencadear alguns transtornos psiquiátricos, como depressão, ou, se, por exemplo, né, se é um paciente com transtorno bipolar, às vezes isso pode ser gatilho por uma crise, né? Então, pessoas que já têm até uma própria condição psiquiátrica diagnosticada de luto, esse também pode ser um período muito sensível para aquela pessoa, mesmo em casos de pessoas que são estáveis, tá? E também, assim, às vezes, eu acho que eu falei anteriormente,
Alguns estudos mostram que o tipo do familiar que se perde, às vezes, pode ser mais complicado o processo de enfrentamento do luto. Por exemplo, a perda do filho é uma das perdas mais complicadas em relação à perda de familiares, mais do que a perda do cônjuge, e, por sua vez, perda dos pais. Eu coloquei na ordem, assim, costuma ser mais complicado perda do filho. Gente, é claro que o complicado nesses casos é muito subjetivo, né? Assim, mas a gente vê que às vezes pode ser mais intenso o luto agudo da perda de um filho em comparação à perda do cônjuge, em comparação à perda dos pais. E às vezes também, como eu já falei antes, o que pode complicar o luto, às vezes, é o tipo de morte. Mortes envolvendo homicídio, suicídio, às vezes isso pode complicar o processo de luto também. Isso também merece a atenção do profissional. Assim, o que então pode estar associado com luto? Se a gente vê bem ali, luto, né, a pessoa fica triste, com sintomas físicos, com dificuldade de concentração. Se a gente parar para pensar e ler os critérios diagnósticos de depressão, às vezes é muito parecido. Então, vou falar para vocês o seguinte: às vezes é um desafio muito grande mesmo para nós profissionais da área da saúde distinguir se é só luto ou se é luto e tem depressão junto. Então, às vezes, poder avaliar isso que eu falei para vocês, o quão aquilo está impactando, o quanto isso está trazendo prejuízo no dia a dia, né? O quão isso, às vezes, está deixando a pessoa sem dormir ou inapetente. Às vezes, pode ser um quadro de luto que esteja daí cursando junto com o quadro depressivo. E isso também, eu até estava conversando com a Aline antes de vir para cá, algo muito controverso até próprio dentro da psiquiatria, né? Antes, ou na versão nova agora do Manual de Psiquiatria, que a gente se usa muitas vezes para fazer os diagnósticos psiquiátricos, que é um livrinho, um livrão, na verdade, que é o Diagnóstico Estatístico Manual DSM, né? Ele antes dizia que para fazer diagnóstico de depressão tinha que se excluir luto, ou seja, não pode fazer diagnóstico de depressão se a pessoa está enlutada. Hoje, na verdade, já não é bem assim, né? Hoje se vê que algumas pessoas estão em luto também podem estar deprimidas e elas merecem e devem fazer tratamento. Em alguns casos, né, como eu falei antes para vocês, de mortes mais assim violentas, envolvendo homicídio, suicídio, e muitas vezes se a pessoa presenciou, né, essa morte, às vezes isso pode, além do luto, desencadear uma situação muito grave na psiquiatria, né, esse tratamento, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Além de enfrentar o luto, a pessoa também vai processar esse trauma de ter visto o seu familiar morto. Essa é uma condição que, né, sem dúvidas nenhuma, né, se alguma pessoa vivenciou de uma maneira mais violenta o falecimento do seu familiar, é importantíssimo já levar para um tratamento de saúde mental. Isso aqui exige uma intervenção precoce. Também o luto pode ser um gatilho, um estressor para transtornos de ansiedade, né? Ou a pessoa já vem com um tratamento de ansiedade, fica enlutada, e aí isso pode, né, ter uma piora do quadro de ansiedade. Né? O luto, como eu já falei, pode agravar já um transtorno diagnosticado previamente. Algumas pessoas que têm problemas com álcool, com algum tipo de substância psicoativa, como maconha, às vezes o luto também pode fazer com que a pessoa venha a usar mais intensamente, ou às vezes a pessoa não usa, mas muitas vezes, né, como eu falei para vocês antes, não é comum isso, né? A pessoa fica enlutada, se sente mais triste, com dificuldade para dormir, começa a beber vinho à noite ou álcool para poder relaxar, né? E daqui a pouco já tem uma relação com álcool, quase como um medicamento, é um outro caso que merece muito atenção do psicólogo, do psiquiatra, né? E também daí tem esse diagnóstico em particular, que é o transtorno de luto prolongado, né? Eu vou falar no próximo quadro. Então, assim, o luto, ele é normal, mas em alguns casos, o luto é normal, é fisiológico. Em geral, a pessoa, depois de 6 meses, 12 meses, vai lidando com aquela perda. Aquela perda tem um significado mais importante no primeiro momento, parece que vai ser insuportável. Com o tempo, as coisas vão se ajeitando, a pessoa vai
ajustando seus planos sem aquela pessoa, e isso vai ficando mais em segundo plano, né? Aquele sentimento intenso de dor emocional, de desorganização, que é muito comum no começo, com o tempo vai cedendo. Pode ser que depois de 1, 2 anos a pessoa passe por uma rua, veja, né, escute uma música, lembre do seu familiar, chore, né? Isso é absolutamente comum. Ter algumas lembranças, se emocionar em algum momento, uma ocasião especial, né? Mas o luto normal é isso, são reações muito intensas no começo que vão, com o tempo, amenizando. Mas no caso do luto prolongado, né, pessoas que têm adultos com mais de 12 meses, que têm ainda sensações muito fortes de luto, como se ainda fosse no começo, isso pode ser um sinal do transtorno do luto prolongado, né? Então, aqui esse é um quadro comparativo. O que que tem no luto normal e o que que tem no luto prolongado. O luto prolongado, então, para adultos, em geral, é sintomas, né, intensos que persistem mais que 12 meses nos adultos, 6 meses em crianças, né? Então, no luto prolongado, esse sofrimento é profundo e duradouro, sem sinais de melhora, né? É uma recusa persistente em aceitar a perda, aquele processo lá que eu falei da psiquiatra Elizabeth, negação, até chegar na aceitação, né? Ele fica ali, talvez, na negação, na barganha, não evolui até a aceitação. É, a pessoa tem dificuldades em retomar a rotina e atividades diárias, tem muita tristeza, culpa excessiva, raiva, muitas vezes, no transtorno de luto incapacitante, isso deixa a pessoa com muitos prejuízos no trabalho, na sua vida diária, nos seus estudos, e neste caso, sem sombra de dúvidas, recomenda-se acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E aí, quando é que então, né, eu acho que eu já falei um pouquinho dessas situações aí que merecem apoio psiquiátrico, se a pessoa tem um prejuízo muito importante nas suas atividades diárias, no seu trabalho, é importante sim se consultar com um psiquiatra, com um psicólogo, né? Se o psiquiatra perceber que o paciente está sem dormir, com muita dificuldade de pegar no sono, ou tendo, às vezes, o paciente sonha muito e se acorda muitas vezes à noite, eventualmente merece, né, às vezes está bem indicado pensar numa medicação, né, para insônia, se a queixa principal é insônia. Um remédio, particularmente eu gosto de usar bastante, sobretudo na terceira idade, é um remédio considerado mais seguro, é a trazodona, que é um antidepressivo, mas a gente usa não muito como antidepressivo, a gente usa mais para tratar a insônia hoje em dia. E é os que os geriatras também vêm usando muito, tá? É, se a pessoa tem esse sentimento físico, né, de angústia, um choro muito fácil, que persiste aí por mais de um mês, que está atrapalhando a pessoa, está com muita dificuldade de socializar, está perdurando, muitas vezes é importante pensar, né, para essa pessoa de usar um antidepressivo, né, como a sertralina, escitalopram, se a pessoa tem muita dificuldade no peso, está perdendo muito peso, não tem apetite, um antidepressivo também, que é muito usado, né, e é seguro na terceira idade, é a mirtazapina, né, porque ajuda muito no apetite, muitas vezes ajuda no sono, e eu gosto de colocar aqui, né, evitar o uso de benzodiazepínicos. Muitas vezes, né, os psiquiatras são culpados de que dão remédio para os pacientes que eles ficam viciados. Em geral, as pessoas estão muitas vezes se referindo ao Rivotril, ao diazepam, ao Lexotan, que são aqueles medicamentos prescritos na receita azul. Muitas vezes, quem prescreve esse medicamento são os médicos gerais, os médicos clínicos. Muitas vezes, nosso papel como psiquiatra é negociar com o paciente, tirar essa medicação e pensar numa medicação mais segura. As medicações que eu falei antes para vocês, trazodona, mirtazapina, sertralina, elas não causam dependência química, tá? As medicações prescritas no receituário azul, muitas vezes, elas têm indicação de um uso pontual. O uso prolongado delas pode causar tolerância e aí desenvolver dependência dessa medicação. Eu não estou querendo demonizá-las, elas, tá? Às vezes elas podem ser muito úteis, mas a gente tem que ter cuidado com o período de uso. Eu, na minha prática, costumo evitar o uso de benzodiazepínicos. E também, né, já falei medicação, mas a gente sabe que às vezes a pessoa
não precisa de medicação, mas ela precisa de um apoio de um profissional que lhe escute, né, que entenda seus conflitos. Às vezes, né, num luto agudo, às vezes a pessoa precisa desse espaço de escuta, ou até para chorar junto com alguém, às vezes a terapia está muito bem indicada, né? Às vezes o terapeuta, no começo do tratamento, ele tem até quase um papel aí de substituir aquele ente querido falecido. Existe um tipo de terapia, não vou ficar detalhando aqui, mas que às vezes também pode ajudar muito para pessoas que têm depressão e luto, que é a terapia interpessoal. Ela foca muito no luto. É também uma terapia que eu gosto de indicar para casos que eu vejo que o luto está se complicando. E às vezes, né, é difícil e desafiador a gente falar assim, né? Todo mundo que está com luto tem que se consultar, um psicólogo, um psiquiatra. Eu acho que isso varia muito, né? Varia muito da personalidade, varia muito do ente que faleceu, né? Na dúvida, consulta, né? Qual que é o problema de consultar? Daqui a pouco, né, o psicólogo vai dizer, olha, acho que está num processo normal, não vejo necessidade. Daqui a pouco, não, acho que isso aqui é um caso especial, né? Vamos fazer acompanhamento. Daqui a pouco o psicólogo também encaminha para o psiquiatra, se tiver sintomas. Mas, né, na dúvida, no caso de luto agudo com sintomas, eu acho interessante poder consultar um profissional de saúde mental. Eu só trouxe algumas frases aqui só para a gente pensar juntos e falar, né? Eu trouxe, eu poderia ler um livro que fala sobre luto, é um livro até mais de psicanálise. À medida que a pessoa vai retomando a sua vida e o interesse por suas atividades habituais, a pessoa pode vir a se sentir culpada por estar fazendo isso com prazer, sem a pessoa que foi perdida. Isso não é incomum, tá? Às vezes, as pessoas, conforme elas vão processando o luto vai ficando mais integrado, né? Às vezes elas dão conta que estão tendo prazer em atividades, o que é absolutamente normal e positivo. Mas, às vezes, algumas pessoas encaram isso com muita culpa, né? Isso pode ser, às vezes, um conflito, né? Até para ser conversado um psicólogo, se for o caso. Eu tive praticamente uma paciente na época da residência que eu acompanhava semanalmente, que era um caso muito complicado. Ela tinha muita dificuldade de reconhecer situações em que ela tinha prazer, e às vezes ela até evitava situações que ela gostava porque ela se sentia culpada. É, e também, às vezes, né, algumas pessoas têm essa reação assim, como é que ele pôde fazer isso comigo? Como é que ela me abandonou? Como é que ela me deixou aqui sozinho, né? Essas pessoas, às vezes, que eventualmente têm esse sentimento de raiva dirigido à pessoa morta, né? Às vezes pode indicar alguma dificuldade aí no processamento do luto, né? E uma outra coisa quando fazia a palestra, lembrei, né? A gente tem na nossa cultura isso, a pessoa morre, todas as características positivas, né? Os momentos, oi? Que a asa, a pessoa vira santo, parece que fica assim, quase como um pecado a gente poder falar dos defeitos, de momentos que a pessoa não foi legal, né? A pessoa fica idealizada. Então, isso, às vezes, também, em alguns casos de luto, é importante nós, profissionais, poder mostrar para a pessoa, né? Tá fazendo isso em alguns casos, de algumas pessoas com dificuldade de superar o falecimento, a gente poder mostrar também que essa pessoa era legal, mas ela também tinha suas, né, coisas ruins para poder integrar aquela pessoa na cabeça da pessoa. Não sei se eu falei de uma maneira muito técnica agora, mas isso às vezes é um papel aí nosso, né, assim, poder desidealizar a pessoa falecida para um paciente que está com dificuldade de processar o luto. Não se deve atacar os mortos. Oi? Não se deve atacar os mortos, certo? Pois é. Então, assim, esse slide é mais para a gente falar de algumas estratégias de processamento do luto, né? O processo, fundamentalmente, não existe uma fórmula única, né? Porque é realmente um processo muito singular, cada um vai viver o luto de uma maneira diferente. Mas acho que uma linha até falou no primeiro slide lá, é fundamental, né? Não tem jeito. O luto é sofrido, traz muita dor, né? E não dá para negar. Tem que viver a dor, tem que reconhecer que ela existe, né? Às vezes, ficar reprimindo ou negando a dor, isso pode prolongar o processo. Apoio social é fundamental. A gente sabe que quanto mais familiares, amigos que possam estar presentes, às vezes nem falando, mas apenas estar presente com a pessoa, isso pode ser algo muito útil, que ajuda muito a superar o luto, né?
Na medida do possível, às vezes é bem complicado no primeiro momento, mas tentar manter um cuidado de si mesmo, né? Tentar manter uma rotina saudável, uma alimentação balanceada, tentar ter um sono adequado, tentar ter atividade física rotineira, ou seja, né, tentar não alterar aí a sua rotina. Desafiador no início, mas pode ser também uma estratégia importante aí para ajudar no processamento do luto. E às vezes manter rituais e memórias, né? Rituais de despedida, manter vivas memórias do que foi perdido, pode ser uma forma de honrar a conexão. É claro que em alguns casos, né, depois de 12 meses, 2 anos, a pessoa tem muita necessidade de reviver, de ver fotos, estar sempre. Né? Existem casos aí, eu mesmo tive uma paciente que depois de anos de perda do filho, ela mantinha um quarto do filho da mesma forma de anos atrás. Aí a gente também, né, já começa a ver que algo está em demasia. E aí isso também pode ligar o sinal de alerta para procurar um apoio profissional. Conclusões aí em relação ao luto, né? O luto é mesmo uma jornada complexa, profundamente pessoal, marcada por uma grande gama de emoções, desafios, né? Mas também, às vezes, é cheio de crescimento pessoal. Não existe uma maneira certa ou errada de viver o luto. Cada indivíduo percorre isso da sua própria maneira, com o seu próprio tempo. Alguns processam mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. Né? O apoio dos amigos, familiares, o autocuidado, e, quando necessário, ajuda profissional são pilares essenciais desse percurso, né? Embora a perda deixe o vazio, ela também pode nos ensinar sobre a força humana, a importância do amor, a capacidade de encontrar significado mesmo diante da adversidade. A gente sabe também que, muitas vezes, o luto, o sofrimento, é uma grande fonte de inspiração, paradoxalmente, para a arte, né? O luto, né, não é uma doença, né? No início é tão intenso aquela dor que até parece que a pessoa está doente, mas sim um processo natural de adaptação, que requer tempo, paciência e muitas vezes apoio. E falando em sublimação, né, o sofrimento como fonte de arte, só trouxe aqui algumas, né, algumas obras que eu acho muito interessante. Não sei se vocês já viram esse quadro no MASP, do Tarsila do Amaral, um dos meus preferidos. Foi lindíssimo. Na verdade, o Tarsila aqui ela não estava vivenciando um luto, mas foi num período, vamos dizer assim, de um luto mais subjetivo, né? Quando ela rompeu o relacionamento com o poeta Oswald de Andrade, né? E também quando ela, a família dela, que tinha muita, né, uma família rica do interior, cafeira, também teve um declínio aí social, mas acho que é um dos quadros, um quadro muito expressivo, né, no fim da época do pau-brasil. Esse filme, não sei se vocês já conhecem o Almodóvar, que é um diretor espanhol, né? É um filme de 2016 que retrata um luto complicado. Esse é um filme pesado para quem está no momento mais sensível. Não alguns filmes, tá? Mas, assim, o Julieta, ele fala um pouco do que é um luto complicado, assim, de uma mulher que perdeu seu marido e como isso comprometeu aí a sua relação com a filha. É, Pra tem um baixo. livro também. Ah, peraí. Foi minha. Tá passando? Eu faço aqui. Sei se algum de vocês já leu esse livro do Érico Veríssimo, né? Famoso livro, né, fala sobre o Eugênio, e tem como pano de fundo o falecimento da mulher que ele amou, que é Olívia. Também é um livro que fala de uma maneira mais positiva sobre as perdas, sobre as escolhas. Acho que é um livro muito interessante. E também, né, mais recentemente, um livro que está aí quase como um best-seller, eu acho que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se algum de vocês já viu. E a gente até, a Aline lembrou e quis trazer aqui um trecho um comentário dessa autora, que é a Ana Cláudia Guimarães. Consegue dar play aí? Esse é um vídeo? Oi? É um vídeo? É um vídeo. Ixi, Não, acho que é variativista. Isso mesmo. deixa eu ver. Não tem, né? Preciso fazer com a criança. Como que tá no YouTube? E é uma mulher sozinha, né? E ela representa a sua vida. Não, pode ter muitas visões, né? Mas é uma mulher com o cabelo ao vivo. Eu consigo dar um play. Depois a gente volta ali. Mas ele tá, esse quadro tá no máximo. Só um minutinho que eu vou trocar de tela.
curiosidade. Diga. Eu estilo poder, sabe aquela. Existe também outros, são carpideiros, que são de contrato. Exatamente, né? Não sei se aqui no Brasil. As cafeteiras, provavelmente, isso já é algo muito antigo. Já vinha já desde a Roma Antiga, né? Com essas mulheres que eram contratadas para encenar choro e que se manteve depois com as... Como é que é o nome mesmo? Cafeteiras. Oi. Se a, não sei se a... Não, isso é o videozinho finalizando. Então é o seguinte, eu vou falar tudo aqui sobre o outro, mas a gente não pode tocar na questão da religião, porque Né? Se ele quer fazer comentários sobre religião, eu trouxe assim mais de uma forma mais técnica, mais psiquiátrica mesmo. Mostro. Eu acho que a religiosidade é uma coisa muito pessoal, né? E certamente é um fator positivo, muitas vezes a pessoa está envolvida com práticas religiosas, né? Às vezes é um fator que ajuda muito a processar o luto, né? Estávamos conversando quanto todas as religiões abordam a continuidade da vida, após a morte, né? Então a gente não conseguiu pensar em alguma religião como vendo a morte como finitude, né? Então, isso É o conforto, né? dá um conforto, né? Então muitas vezes as pessoas buscam na religiosidade, às vezes não buscam um profissional, mas buscam de repente um pastor, um padre, ou até no E espiritismo. não deixa de fazer um papel de acolhimento. Acolhimentos também, né? Eu acho que é muito individual de cada um. E eles também têm uma coisa interessante, porque, por exemplo, no caso da minha mãe, quando ela apareceu lá os padres e tal, vão assim no cemitério fazendo esse conforto, né? Eles vão hobby lá. Sim, ajuda muito, né? Ou até no catolicismo, aquele ato, aquela unção, né, dos enfermos, né, de lá, que eles chamam de extrema-unção, né, de quando a pessoa já está na finitude da vida, ir lá e abençoar, livrar as pessoas do pecado, dos supostos pecados que ela cometeu em vida, para ela ir purificada, né, para o céu. Ou então, no próprio velório também tem um ritual de chamar um padre, de fazer oração, né, de encomendar aquela alma, né? Nos Estados Unidos, eu acho que no cinema aparece, né? Sempre o pastor vai lá e fala, né? Agora, como psiquiatra, eu vou falar que cada vez mais está tendo estudos científicos, assim, mostrando, né, um caráter mais científico do como a religião, não necessariamente da experiência religiosa em si, mas como as pessoas que mantêm alguma fé, alguma religião, alguma prática religiosa, seja ela qual for, o quanto isso muitas vezes ajuda no tratamento, até no próprio tratamento psiquiátrico, como ajuda às vezes melhorar algum problema de saúde mental, né? Isso vale para o lúpus, vale para vários outros transtornos psiquiátricos, assim, cada vez mais se valoriza, até assim, de uma maneira médica, a religiosidade como uma forma adjuvante que ajuda no tratamento em saúde mental. Mesmo em hospitais ou pacientes em cuidados paliativos. Então, hoje existe uma abordagem, né, que respeita muito, que investe muito nesse cuidado, com a espiritualidade. Né? Pessoas que são bem... Em certos hospitais tem até uma cadelinha lá, né? É bem comum, né? Eu tive experiência, sabe? Eu nem sabia que tinha. Eu tive experiência e nem sabia que tinha pessoas que faziam a psicologia, tá? Do tratamento pós o luto, né? E o Hospital Einstein faz isso com as famílias que coisa e tal. Aí eu aprendi com a esposa, tá? E tive em casa. Primeiro foi sogra, foi sogro, tá? E depois até um colega do banco que perdeu a esposa, tá? Aí contratou uma psicóloga, ia lá, conversava, e tem a maneira certinha de conversar, porque ela analisa o sofrimento, aonde que ele está, o que pode. Então, tem tratamento, né? Por psicologia, tá? E a psicologia cura através da fala. Né? Então, é importante falar, né? Falar. Às vezes, eu digo aos meus pacientes, mas eles falam assim, mas eu estou aqui sendo repetitivo, falando as mesmas coisas. Eu falo, nunca é da mesma maneira.
Por mais que você ache que é Extravasa. extravasa, sempre tem algo de diferente. Então, sabe aquela piada que você vai contando várias vezes e vai perdendo a graça? É mais ou menos assim que funciona. E a especialidade, eu esqueci o nome, mas tem a especialidade da psicologia, né? Desse tratamento. São os cuidados paliativos. Não, Ah, mas o senhor diz pós-luto. eu não posso. Não. Gostaria de puxar a sardinha para barra para minha sardinha. Eu sou musicoterapeuta, né? Nós tivemos a nossa profissão reconhecida no ano passado e ontem foi o dia do musicoterapeuta. Então, você diz, Parabéns. psicologia é a coisa através da fala, e eu diria, através do canto também, né? A gente pode cantar e isso pode trazer muitos benefícios e amenizar bastante essa dor que se sente através da música e do canto. Mesmo no próprio sepultamento, é música, né? É comum, né? Ajuda. Alguém mais que comentar antes da gente passar o A gente põe o vídeo e depois a gente. Isso. Eu acho que o vídeo vai ser só Tá legal. um fechamento daí. Alguém para a
Você não fala que esse vídeo merece ser divulgado aí. No YouTube dela, no canal dela, ela é muito boa. Ana Cláudia Arantes, né? Ana Cláudia Quintana Arantes, eu gosto muito, eu sigo, Nossa. eu a sigo no. Eu comecei recentemente a segui-la no Instagram e ela traz umas falas muito lindas, muito sensíveis a respeito da finitude do processo. Eu fico encantada cada vez que eu É leio. super interessante quando a gente acha que está ajudando, né? Às vezes não precisa dizer nada, é só estar presente. Às vezes só em silêncio, falta de você estar. Eu vou fazer uma pergunta, Gabriel. É o seguinte, qual a mudança que tem aí hoje da questão dos corpos serem, né, não serem mais sepultados, vamos dizer assim, né? Tudo hoje está na base da cremação. Então, aquele ritual que era normal, todo ano em cemitério, não sei o quê, fazer, né? Tem gente que vai direto com um lugar doente, né? O cara não consegue se livrar. E agora, com essa mudança, como é que fica isso? Porque se você cremar um corpo, você vai fazer com aquilo. Tem gente que, sei lá, quer que joga no mar, sei lá, joga no onde. Tem um colega nosso aqui, né, associado, que a filha dele um dia veio aqui, falou que ele queria que a cinza dele fosse jogada lá no Parque do Ibirapuera. Isso aí se perde no tempo e no espaço, né? Nossa, que estranho, né? Isso aí, né? Mas é porque o pessoal Não é acredita que que não está ali, né? É só matéria. Então, esquece. Eu vi o Papa esses dias falando sobre isso. Ele falou que quem quiser fazer a cremação pode, mas jogar o fósforo da pessoa, porque aquilo, sim, é o corpo. Jogar no saio, no cemitério. Porque lá no cemitério é o lugar, você joga os ossos, os restos mortais, e aquele pauzinho é o resto mortais daquele querido. E tá, ele tem um vídeo no. Os terminologistas, eles armazenam em urnas, né? então, E assim, eu também sou contra jogar no mar. Você vai lá no mar, você vai, e a água vai ficar. Você vai jogar no Ibirapuera, vem um ventinho, pó, todo mundo vai respirar todo aquele, né? Quer dizer, não tem nada a ver, mas ali é sagrado, porque os papas estavam falando que é sagrado, porque é o resto de mortais daquela pessoa. Uma pessoa então jogar, ele pega, coloca num saquinho, que seja, né? Aquele vasilhão que eles dão lá, coloca no ossado, e ele, segundo a tradição católica, fala que é importante a gente estender velo para os mortos, fazer oração, e lá é o local. E depois a gente vai lá, faz oração, pensa naquela pessoa com amor, com carinho, e entrega, faz essa entrega. Ali é o lugar correto. Não vai enterrar o corpo, porque, mas eu tenho o pozinho do meu irmão, faleceu faz um ano, ele faleceu, a minha sobrinha está lá guardando para jogar em Corumbá. Meu irmão gostava de ir para Corumbá. Agora eu vou falar para ela, não vai para Corumbá para jogar o pó do seu pai, não, vou botar no cemitério. Agora, eu queria só terminar a minha preocupação. É o seguinte, então hoje tem também uma outra manifestação desse corpo, dessa cinza, ser transformado num objeto. É uma coisa que eu ouvi falar nesse negócio, eu achei interessante isso. Um objeto, um gato, transforma numa coisa, uma tela, não sei, é uma coisa relativamente nova, né? Isso, né? Eu acho, contribuindo com a discussão, tem uma coisa bem legal que a médica paliativista falou ali, que a morte e como a pessoa vai processando ganha um lugar simbólico dentro de cada um.
existe a pena real da pessoa, mas existe também o que aquela pessoa representava para a gente, né? Eu acho que quando a gente vai discutir, né, se é pó, se deve colocar no mar, no virar correto por um bar, se é tela, eu acho que isso, como psiquiatra falando, a gente tem que respeitar a singularidade de cada um, né? A prática religiosa de cada um. O que aquilo é importante para a pessoa? Daqui a pouco, para um filho, né, poder jogar cinzas no mar, porque o desejo vai, é algo muito importante para ele, né? Isso vai ajudar a elaborar o luto, vai fazer com que ele se sinta ok com etapa. Então, acho que isso é muito pessoal, varia de cada família, né? Cada um tem também uma prática que talvez vai trazer mais conforto, uma prática religiosa. Então, eu só queria acrescentar, né, assim, nessa parte das ciências, focinhos, biológicos, né, que necessariamente o que a gente recebe é simbólico, não é? Exatamente. Porque não é cada um daquela vez, então, sabezinha daquela pessoa, né? Então, é simbólico, né? Exatamente. Sim, a cremação é coletiva. Então, na verdade, não é as cinzas do fundo do seu ente que você tem razão, tá falando isso. Então, não é. A cremação é toda coletiva. Sim, sim. Não é individual. E aí, como ela diz ali, está dentro de você, isso é uma coisa material. Você pode pensar na questão comercial também. Quanto você paga para manter um túmulo no cemitério? Imaculado. Tem todos os impactos ambientais, né, também, né? Você colocar numa urna um lugar X, você vai pagar um X para manter aquilo, não é? Não é interessante comercialmente que você espalhe essas cinzas no mar. Ou na terra, não foi o que Cristo falou? Do pó vieste, do pó. Na terra. Então, de uma certa maneira, quando você enterra, aquilo lá se decompõe, tarará, acaba voltando, depois de anos e anos e anos, acaba voltando para a terra mesmo. Então, eu acho que tem essa questão, claro, cada um vê isso de uma maneira, né? Mas também tem uns interesses ali por trás disso, sabe? Ó, vamos não sei o quê. Acho que a gente, enfim, respeita, né? Mas é uma reflexão, assim, das vezes. Eu acho que os rituais, né, de velar o morto, enfim, né, como a gente falou ali naquele slide, curioso, né, assim, nós como humanidade existimos aí mais de 10 mil anos, né, nós já fomos muito de muitas culturas. É curioso como cada cultura, né, cada civilização, tem uma forma particular, né, de passar por esse ritual, né. A maneira, né, aqui no Brasil, a gente está habituado, muitas vezes, o enterro, né, a cremação, isso faz a diferença, é como a gente está, né, isso muitas vezes pode ajudar a gente a processar o luto, mas isso varia muito, né, assim, ao longo do tempo, da história, da cultura. Gilberto, o Gil acabou de perder a filha, né? A Preta Gil, e eu achei uma fala dele muito interessante a respeito da morte. Ele disse que o fato de ele saber da gravidade da doença dela 1 ano e meio, 2 anos antes, ajudou a família a lidar quando a morte de fato ocorreu. E ele falou que mais difícil do que a morte é o amor, porque o amor ele precisa ser cultivado, né? A morte é um acontecimento único, né, que marca o fim. E o amor não, o amor é algo contínuo que a gente precisa ir alimentando ao longo da vida. Então, eu achei muito bonito esse olhar que ele trouxe a respeito da morte, né? Mas a morte é cultiva desde que você nasceu. Você espera. É o que a Ana Cláudia fala, né? Ela não é o oposto da vida, ela faz parte da Faz vida. parte. Só existe a morte. É, Pra não ver Às que tá vezes, ali. possível, né? Mas alguém mais perguntas? Um assunto tão A pergunta como é esse. É um assunto como a tão Castilha. importante. A pergunta é como a Cassia está ajudando esse pessoal dos cuidados paliativos. Eu digo que cuidado paliativo é diferente do luto da morte.
que o cuidado paliativo, a pessoa ainda está em vida, é qualidade de vida. Né? Então, não é, Não é, dar dias à vida, mas dar vida aos dias. é até interessante ó, as pessoas, tá? Ir visitar aonde que tem a casa de cuidados paliativos para ver como as pessoas lutam para viver. Né? E da morte, eu digo que a pessoa, aí eu falo da psicóloga, né? Tem que conversar muito com a pessoa e saber estudar o que ele está precisando, porque eu sou diferente dele, do outro, do outro. Do outro, né? Às vezes, até a tua conversa com ele, com essa pessoa, tem que ser analisada para poder levantar o astral. Né? Mas é muito difícil, né? Quando tiver uma pessoa querida. Não só a pessoa, o ente querido, o animal também. Tá? Recentemente eu tive uma experiência de receber um rapaz no consultório que havia acabado de perder a filha de 7 anos. Uau! Então, foi uma experiência extremamente difícil. Acho que um dos atendimentos, não sei se mais difíceis, porque ele falava muito, né? Então, para mim, eu tenho mais dificuldade quando o paciente não fala. Daí a gente tem que ficar arrancando, né? Ele falava muito. Só que o conteúdo do que ele trazia, para mim, como mãe de 3, né? Então foi muito pesado. Eu chorei com ele do começo ao fim da sessão. Então, assim, o que ele trouxe para mim foi tão pesado, tão intenso o sofrimento, que eu falei, esse homem não vai voltar mais. Como assim eu procuro a ajuda de uma profissional e ela chora e voltou, né? E aí continuamos, né? Era um programa de atendimentos pontuais, eu não sei o que houve com ele, mas de repente ele sumiu e não voltou mais, eu não sei mais o que aconteceu. Tentei buscá-lo algumas vezes, mas às vezes é parte do luto dele também. Espero que um dia ele volte, porque eu gostaria muito de saber como que ele está, né? Essa perda tão intensa. Eu perguntei como a Cassi, né? Está pensando nesse. Porque a gente visita colegas nossa aqui, tá? E está no hospital, eu não vejo a Cassi. Um psicólogo para ir conversar com a esposa. Tá? A gente tem que conversar, ir lá, vamos lá conversar. E eu digo que, e a Cassi, sabe por quê? Ela tem assim, informações da pessoa, como está no hospital. Tá? Então, eu acho que deveria ter um profissional que vai visitar, olha o prontuário, olha a pessoa, conversa com a esposa ou com o esposo, né? Ou com a família, né? É o meu. Acho que o que o senhor está trazendo é importante, né? Mas falando um pouquinho do funcionamento da CACIP, em geral, a CACIP funciona com os seus prestadores, né? Daí, assim, cada hospital, né, vai ter sua política aí de tratamento, né? Seu programa de cuidados paliativos, a sua equipe. Mas gostaria do ensejo para falar um pouco, né, assim, das clínicas CIS. Eu acho que vocês devem conhecer. A gente está cada vez mais, nos últimos anos, a CACIP está se estruturando com as clínicas CIS. Inclusive, puxando a sardinha para o meu lado, né? algumas clínicas CIS agora, até, a gente está tentando se reestruturar com uma equipe de saúde mental nas clínicas CIS. Algumas clínicas CIS têm psiquiatra e a gente está em processo de ampliação ainda da rede de psicologia, né, Aline? Então, acho que é importante vocês terem isso em mente, tá? Ontem mesmo eu estava fazendo um processo seletivo, né, com psicólogos, teremos 2 na unidade de Javapara. Uma novidade aí que a gente está trazendo, já temos 2 psiquiatras que atendem na Javapara, um na Oeste, que é o Dr. Fábio, e agora 2 psicólogos, ou não sabemos ainda, né, estamos em processo, ontem foram as dinâmicas de grupo, essa semana serão as entrevistas, mas em breve teremos novidades. Até com base no que ele falou aqui, antigamente, né, eu trabalhei na Cassi no século passado. Literalmente, né? Funcionava com plano nesse centro. Então, grandes hospitais como Beneficência e 9 de Julho, tudo posto da Cassi do hospital. Beneficência. Funcionário, que acompanha os pacientes internados
os familiares. E vai dando as categorias profissionais que estavam expostos. Não, era funcionário da Cacilha. Ah, funcionário. Não era médico. Ok, não era profissional da saúde. Mas era alguém para ajudar o colega naquela correria, naquela burocracia danada lá, né? O cara está perdido, e principalmente quando o cara é do interior aí, do interior, né? Então, isso aí funcionava bem pelo época. Eu até já levantei essa leve do site, mas não sei se pode colocar. Hoje em dia, o que tem sido feito também, que eu vejo, são os psicólogos da saúde ocupacional indo atender os funcionários do banco quando ocorre alguma morte de algum colega. Isso é bem... Que a equipe fica impactada. Então, temos os psicólogos também da saúde ocupacional fazendo esse trabalho. Tem papa também. Né? Papas, quando ocorrem os assaltos nas agências. Então... Isso aí é... Isso precisa mesmo de ajuda imediata. Eu trabalho eu sou do programa de saúde mental, eu não faço atendimentos. Mas esses psicólogos que estão vindo para atender na estratégia de saúde da família, eles vão atender. Fazendo terapia. Isso. Oi? Fazendo terapia. Isso. Vocês dão orientação. Nós ficamos mais na parte regulatória, dos prestadores, internações psiquiátricas. Então, nosso trabalho é mais administrativo da saúde mental. A gente é da parte da regulação, da auditoria, a gente é da equipe técnica da CACI, Saúde Mental São Paulo, do Estado de São Paulo. Uma das coisas também que a gente trabalha, por exemplo, agora estamos começando a vir psiquiatras, psicólogos para a Clínica CIS aqui em São Paulo. Algumas clínicas CIS pelo interior e até aqui em São Paulo, muitas vezes eles têm algum caso de saúde mental, uma pessoa que está muito deprimida ou ansiosa, e às vezes eles solicitam o que a gente chama de telematriciamento. Então, a gente matricia também essas equipes, ou seja, vem um profissional, né, um médico de família, de uma clínica assim, vamos dizer, Sorocaba, fala assim, pô, preciso do auxílio de vocês para discutir um caso. Então, eles entram em contato comigo e eu dou orientações de como conduzir o caso. Se eu ver que é algo mais grave, daí eu vou orientar um encaminhamento para um psiquiatra. Antigamente, o Gabriel, só dizer o seguinte, o cara costumava ser louco, né? Verdade isso aí, gente. Inclusive, quando entrei no banco, o pessoal, cuidado, trabalhava lá no Juqueri. É sério, o pessoal brincava, mas tinha um fundo de verdade, viu? Tinha vários colegas também internados mesmo. Inclusive, hoje, tem muitos colegas, depois a gente está falando de setembro, né? Amarelo, tem colegas que tentam suicídio, que o negócio é terrível, né? O bancário é uma profissão, né? Estressante, né? Professor de saúde, polícia. Índice de suicídio é bem alto. Gente, vocês têm mais aí perguntas? Alguém uma dúvida ou algum comentário a mais? Eu acho que a CACI tem que estruturar mais a parte de psicologia aí e atender, ir nos hospitais, atender o pessoal, porque é uma hora muito difícil, né? A gente vê os colegas aí. A hora não é só a hora, eu digo, espiritual, não. Porque tem a hora, sabe? Tem coisa aqui em São Paulo, quando morre uma pessoa, é ruim para enterrar, um monte de coisa que a prefeitura inventa, burocracia para tudo. O pessoal fica completamente perdido. E hoje em dia também tem outro caso muito grave, né, gente? Embora a gente falar de luto. Não, isso se é... Desculpa, Zé Rubinho. Situação de luto é uma coisa muito pertinente para falar de que só tem ideia, necessariamente. Não é realista, né? Mas é claro que os velhos também têm os ovos por perto, né? E é uma situação difícil, porque eu costumo dizer o seguinte, gente, hoje em dia o serviço funerário está privatizado. Sim. Eu imagino que a dificuldade hoje, a gente escuta os colegas comentando aí, eu já passei por isso, vários colegas, é terrível. E quando morre em casa? Terrível. Tem que estar preparado mesmo para isso. Tem que estar preparado para a família. Tem que estar preparado. Porque além de tudo da morte, tem que correr atrás de coisa. Está custando caro, uma falta de sensibilidade. Mesmo faleceu um dos fundadores nossos aqui.
Foi de lá num lugar que era um rico, lá um negócio terrível, horrível, por conta dessa bonita popularização. Então, além do luto, existe outros interesses que Os você valores não comentou aqui, né? tem que cobrar. Né? Ah, muito bom. Eu tenho ligado para algumas pessoas e, por acaso, conversando com o Rubens, era uma pessoa que foi médico no banco, né? E está com Alzheimer. Tudo serviço ocupacional. Ele está com Alzheimer. Eu falei com a esposa dele, a esposa dele, achei assim, nossa, mas será que é ele mesmo? Aí ela, conversando comigo, eu não perguntei, né, se era um médico, mas eu fui paciente dele e muitos outros funcionários lá também foram pacientes do Dr. Belchor. Falou Dr. Belchor, presidente. Acho que muita gente conheceu, né? Até ele falou que ele escreveu um livro do Machado, Não, da a estrada do sul. Estrada ao Bisturi, que ele se tornou médico, uma história bem bonita. E aí a esposa dele falou assim, ele estava fazendo um convite, na verdade, para o esposo, né? Não sabia, né? Eu sei que na época ele já estava um pouquinho assim, mais velho do que eu. E aí ela falou assim para mim, assim, olha, Liliana, meu marido precisa de uma visita. A gente precisa de visita. Quer dizer, ela não quis dizer para mim que ela não poderia vir aceitar o meu convite, mas queria uma visita, né? Minha, no caso, ou de alguém, né, para conversar, porque o Alzheimer dele está no nível avançado. Então, eu achei interessante comentar, porque muitos outros, né, devem estar, talvez, na mesma situação. E ele, acho que ele merece, não só ele, mas todos os outros, por ele ter sido médico, muitos anos, né, da gente lá no andar da GT. Foi funcionário. A esposa buscou aquele cacete. Então, eu não conversei com ela a respeito disso, porque eu estava fazendo um convite, né, para o marido, no caso, se ela pudesse vir como acompanhante. E aí ela me contou isso, eu fiquei, sabe, eu fui comentar com o Rubens, né, Rubens? Aí ele me contou, aí me deu aquela vontade, sabe, de ir visitar. Até falei, né, Rubens? Vamos visitar. Não, ele está em casa, doutor Belchor. Como ele, tá, que ela está falando, tem cara que ele estava com um monte. Um monte. Colega do banco e esposa. Sabe? Muitos, Aí que eu falo, porque isso aí, a Cassina, a informação, o médico que vai lá, e coisa e tal, tem a informação. Deveria ter uma pessoa que vai lá, sei lá, uma vez por mês, fazer uma visita, até para a pessoa que está só cuidando, né? Está cuidando. Seria interessante, porque na família. Tem o né? pátio também, né? O pátio eu conheço, eu falo até fiz gozado. Eu falo, tem pessoas da Caci que não sabem. Tá? Eu não sabe. Esse idoso que eu ajudei a cuidar, eu pedi o pai. Você entendeu? Agora, se eu pergunto a alguém que sabe aqui, ninguém sabe. Aí o pessoal fala, Caci tem ambulância? Não tem. Mas, se precisou usar a ambulância, ele foi pedir por lá dentro. Você entendeu? Então, tem coisas que a gente da Caci não sabe usar. E às vezes a própria pessoa que está cuidando está num nível de estresse, ela também está numa idade avançada, porque imagina. Estresse. Então, às vezes não tem filhos por perto, não tem ninguém, né, para dar uma assistência, para conversar, para ajudar, uma consulta, levar a algum lugar, não sei. Então, eu acho que poderia ter mais atenção, né, para esse pessoal, esse público, esse funcionário. Aqui no centro de São Paulo, tem um morador de rua, é colega nosso do banco, está na Caci, cheio de dinheiro, vive sozinho. A gente não consegue. Então, teria que ter uma pessoa que fosse conversar, uma assistência social, internar em algum lugar. E esse paciente foi já alguma vez consultar na delegacia. Esses casos, assim, Passa.
Olha, assim, esses pacientes, assim, né, que infelizmente que acabam tendo pouco apoio social, né, justamente sem familiares, é um desafio mesmo, né, esses casos aí de situação de rua, né, porque às vezes também acontece, né, às vezes não é só internar e o cuidado depois, né, quem é que se responsabiliza, se é um caso de uma pessoa que não consegue se autogerir. Esse caso de obra, ao psiquiatra, que não tem necessidade de estar no hospital, teria condições de ir para casa, mas a família vai não ter casa. Ou então o cara prefere ficar na rua do que ir para casa. Essa é uma situação também muito complexa, né? A gente vai Vai ao mundo, aí a gente acaba chorando porque eu lembrar de alguém. Boa, gente, ó. Até Tipo, né? A gente não tem mais simplesmente. a Umas Não, 10 não tem, não. pessoas que faziam esse serviço social, mas voluntário, né? Voluntário. Não era psicólogo, né? Bom, eu queria agradecer então, a colaboração da CACI, né, trazendo o Dr. Roralim. Eu acho que foi muito interessante essa palestra. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo uma palestra sobre o luto. Olha que eu já sou velho, viu, cara? Eu nunca vi uma palestra sobre o luto. Então, realmente, eu acho que vocês têm parabéns em escolher o tema. É um tema permanente. Para nós, né? Todos vamos aprender, né? Já que estamos vivos, né? Todo mundo vai. Muito obrigado, então, pela presença de todos, né? E vamos para a próxima. Né? Obrigada. Vamos tirar a foto aqui. Quem foi? Eu. Deixa eu só fazer uma Aí vai falar rapidinho? Pessoal, agora vamos falar de coisa alegre, né? Porque apesar da morte, do luto, fazer parte da vida, a gente vive sempre nela, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas não acorda e fala assim, hoje eu posso morrer, mas eu vou viver. A gente levanta e vai viver, né? E eu quero agradecer demais a presença, né, dos nossos profissionais. Ela não fique brava comigo, mas a Aline está vivendo um luto na vida dela, né? E por isso até ela teve dificuldade, não para estar aqui, mas para falar. Então, Gabriel veio e deu um suporte, né? Isso é parceria, isso é companheirismo, e nenhum de nós está livre, né? Ela foi chamada muito antes de acontecer e aconteceu, e o nosso carinho especial para você, viu? Toda a força. E eu quero fazer um convite, eu falei que eu falo de coisa alegre, né? Para quinta-feira, dia 18, a Clínica CI Jabaquara está fazendo 1 aninho de vida. Olha isso! E a gente quer comemorar com vocês, né? Então, se vocês puderem, dar uma passadinha lá, tomar um cafezinho, comer um pedacinho de bolo, né? Nós estaremos... Talvez o plano do site vai soltar dinheiro, porque ele é muito malvado. Ai, não vai ser muito difícil. Eu só garanto um cafezinho com bolo. Isso eu sei que vai ter. Durante o dia mesmo, né? Dá uma passadinha lá, na quinta-feira, dia 18, a gente vai estar comemorando, né? Lembrando que já estamos fazendo 1 aninho. Quem não conhece, também passa. Todo mundo conhece aqui Jabaquara? Não é Jabaquara. Todas as influências. É vizinha da Estação Conceição. Eu costumo dizer que a Clínica CI, sabe o quê? É um Peixoto, que fica na Estação Conceição. Eu lembro do Peixoto, uma música Conceição. Exatamente. Então fica o convite, tá bom? Obrigada.